Olá, eu sou o Pastor Marcos, estou com vocês aqui com mais um estudo da Palavra de Deus e hoje o nosso tema é a salvação. Nós estamos no capítulo 4, eu já gravei aí 3 vídeos sobre o discipulado cristão e esse será mais um da nossa coletânea aí, tá bom? Então o tema que nós vamos abordar hoje é a salvação, tá? Desejo a você uma boa aula, que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento para que você possa receber esta palavra com alegria no coração. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui sobre a salvação é a definição da salvação, tá? Então vamos ver aqui que a salvação é o livramento da condenação do lago de fogo. Olha só que interessante. O qual está destinado a todos que não estiverem com seus nomes no livro da vida. Conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Que lição estamos aprendendo aqui hoje? Nós estamos aprendendo que a salvação é o livramento da condenação do lago de fogo. Esse lago de fogo aqui é o inferno propriamente dito, tá? E nós não estamos inventando, isso aqui está em Apocalipse, é o que diz isso aí. E ao se deparar com esta palavra, quem sabe você possa estar se perguntando: pastor, como que eu faço para que o meu nome possa estar escrito no livro da vida? Eu vou te responder. Para que o seu nome possa estar escrito no livro da vida, você precisa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Amém? A partir do momento que você aceita Cristo como Salvador e Senhor, automaticamente o seu nome será escrito no livro da vida. Você tem que crer nisso, isso é aceito por fé. Amém? Então, tá aí. Tá? Você aceita Cristo como Salvador e o seu nome será escrito no livro da vida. E naquele grande dia do acertar de contas com Deus, seu nominho vai estar lá, você vai ser livre do inferno, você vai ser livre da condenação eterna. Ficou claro aí para você? Amém? Existem pelo menos três atitudes que as pessoas que desejam a salvação precisam demonstrar. Vamos ver quais são. Primeiro, crer com o coração, confessar e receber a Jesus. 3 coisinhas básicas aqui, tá? Crer no coração, confessar e receber a Jesus. Nós tiramos essas frases aqui de um versículo bíblico, tá? Nós não inventamos essas frases aqui porque são bonitinhas, ok? Elas estão contidas dentro de um texto da Palavra de Deus que está lá em Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Esse é o texto, tá? Então, com o coração eu creio. Por que é importante estudar isso? Porque muitas pessoas creem de boca para fora, né? É isso que nós dizemos às vezes. A pessoa crê de boca para fora. Ela não crê de coração. Mas quando eu consigo crer de todo o meu coração, tá? E eu confesso com a minha boca, então eu estou apto para ser salvo. Amém? Logo aqui de início a gente aprende já 2 coisinhas interessantes, porque o próximo texto que eu vou ler é o Evangelho de Jesus, escrito por João, tá? Capítulo de número 1, versículo 12, que vai dizer o seguinte, olha: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, nós encontramos uma palavra no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 1, versículo 12,
que vai dizer o seguinte: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Tá? Tem uma tradução também que pode ser dito que deu-lhes o direito legal de ser chamado filho de Deus. Esse texto aqui, ele está dentro de um contexto, tá, que começa no versículo 11, que diz o seguinte, que Jesus ele veio para os seus. Os seus aqui são os judeus que não o receberam. Tá? Eles rejeitaram o Senhor Jesus como Messias. Enfim, isso é uma história que a gente vai ver um pouco mais à frente aí. E devido à rejeição deles ao Messias, tá? Então o versículo 12 vai dizer assim, então o 11 diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quantos receberam deu-lhes o direito legal de ser chamados filhos de Deus. E o versículo 12 conclui então, mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus que creem no seu nome. Então, quais são as duas coisinhas que a gente aprende aqui? Que primeiro, para que o seu nome possa estar escrito no livro da vida, tá? Você precisa aceitar a Jesus como Salvador. Fazendo isso, automaticamente o seu nome será escrito no livro da vida. E para que você possa ser chamado filho de Deus, você também precisa aceitar a Cristo como Salvador. Aceitar a Cristo como Salvador abre-se uma porta para que muitas coisas aconteçam na nossa vida. E duas coisas básicas aqui são essas, que o seu nome esteja escrito no livro da vida e que você também possa ser chamado filho de Deus. Pastor, e aquelas pessoas que não aceitarem a Cristo como Salvador, elas também não são filhos de Deus? É isso mesmo? Pois é isso mesmo. O que nome dá então a essas pessoas se elas não são filhos de Deus? O nome se dá, elas são criaturas. Todos nós somos obra da criação de Deus, tá? Mas filhos mesmo são só aqueles que o aceitam como o seu Salvador. Amém? Ficou fácil de entender até aqui? Vamos prosseguir então. Aproveitando aqui o ensejo, será que você que está ouvindo pela primeira vez esse estudo, você já está começando a entender alguma coisinha? Visto que estamos falando da salvação, você já fez a sua confissão ao Senhor Jesus? Você já confessou ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma? Se você ainda não fez isso, aproveite hoje. Hoje é uma grande oportunidade que você tem de estar entregando a sua vida para Jesus. Lembrando que fazendo isso, o seu nome estará escrito no livro da vida, tá? E também, a partir desse momento que você fazer essa entrega para Deus, você já pode se considerar filhos de Deus. Amém? Vamos lá então. O segundo tópico aqui da nossa lição, vamos falar sobre perguntas sobre a salvação. É comum algumas pessoas com dúvidas concernentes à salvação, elas fazem algumas perguntas. E se essa for uma das perguntas que você sempre faz, então receba aí a resposta para a sua vida. A primeira pergunta que se faz todas as pessoas serão salvas? Já aprendemos que, olha só, recapitulando, aceitando a Cristo, o seu nome vai para o livro da vida. Você já não vai mais para a condenação eterna. Só se vão para lá, só serão salvos os que estiverem escritos no livro da vida. Aprendemos aqui que nem todos são filhos de Deus. Só as pessoas que são consideradas filhos de Deus é aquelas que aceitaram a Cristo como Salvador. Olha só então a pergunta, todas as pessoas serão salvas? Não. Então o que se aprende aqui? Que essa pessoa que não aceitou a Cristo como Salvador, tá? Que ela não confessou ao Senhor Jesus Cristo, ela não será salva, enquanto a vida é esperança, ok? Então, Deus deseja a salvação de todos. O plano elaborado por Deus da salvação foi para todos os seres humanos, tá? E é o que está escrito na Bíblia,
em 1 Timóteo 2:4, né? Porém, para ser salva, cada pessoa precisa aceitar a salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Como muitos não aceitam a Jesus, consequentemente, estão negando a sua própria salvação. Respondida a sua pergunta, então, não são todas as pessoas que vão ser salvas. Tá? Jesus, ele quer que as pessoas sejam salvas. Jesus, ele preparou um plano de salvação para a humanidade, mas a pessoa precisa crer, ela precisa aceitar isso aí. Tá? Só que na onisciência de Deus, o que é a onisciência de Deus? A onisciência de Deus é a capacidade que ele tem de saber de todas as coisas. Tá? Então ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Ele sabe quem vai aceitar e quem não vai aceitar. E falando isso, surge uma outra pergunta. Então você fala assim, então Deus poderia, né, agir. Não, Deus respeita aqui o que chamamos de livre-arbítrio. O caminho é uma escolha. Ele colocou lá no Jardim do Éden uma árvore no meio do jardim para testar o homem sobre o livre-arbítrio. Ele disse para que ele não tocasse, não comesse nada daquela árvore. Então ele tinha um direito de escolha, mas ele escolheu o caminho do mal, o caminho da desobediência, e por isso entrou o pecado no mundo. Tá? Então, a salvação é uma escolha. O plano foi elaborado por Deus, mas você escolhe. Amém? Outra pergunta que se faz, tá? Se uma pessoa morrer sem Jesus, ela terá ainda uma segunda chance de salvação? Não, senhores. Desculpa-me se você aprendeu do jeito errado. Desculpa-me se você aprendeu que depois de morto, alguém aqui na terra pode estar intercedendo por você para que você possa ser salvo. Isso não é bíblico. Você pode olhar na Bíblia Sagrada, você não vai encontrar nenhuma referência bíblica que ensine isso. Correto? Então, veja bem o que diz aqui. Ó. Não há salvação. A salvação é oferecida gratuitamente a todos aqueles que em vida recebem, tá? Recebe Jesus como Senhor e Salvador e permanece fiel a Ele. Em Hebreus 9:27 vai dizer o seguinte, olha só que interessante esse texto. Que os homens está ordenado a morrer apenas uma vez, vindo em seguida o juízo. Em momento algum a Bíblia diz que existe uma segunda chance para aqueles que morreram sem Jesus. Na história de Rico e Lázaro, né, é uma história interessante na Bíblia, registrada em Lucas 16, do 19 ao 31, fica claro que existe apenas dois caminhos após a morte: o céu ou o inferno. Então, se a pessoa deseja a salvação, ela tem que conquistar em vida. Por isso que eu sempre digo, enquanto há vida, há esperança. Amém? Muito interessante isso aqui. Uma outra pergunta que surge. Não quero compromisso com Jesus agora, mas no último momento vou me entregar para Ele e ganhar a minha salvação. Será que serei salvo? Você corre um risco muito grande, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Como é que eu posso afirmar que eu vou deixar para a última hora se eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã? Duas coisas podem acontecer. Eu posso morrer daqui a alguns instantes e não ter mais nenhuma chance, e pode ocorrer o fato do arrebatamento da igreja, que também é um evento esperado e nós não sabemos a hora que vai acontecer. Tá? Então, tome cuidado, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Na verdade, o que nós ensinamos é que nós devemos estar preparado hoje como se Cristo viesse amanhã. Tá? Então, sem essa de que na última hora. Não, você não sabe que hora você vai partir deste mundo para outro. Tá? Por isso que a recomendação é estar preparado. Amém? Claro aí para você? A salvação depende de Deus ou de nós? O que você acha? A salvação, ela depende de Deus ou de nós? Vamos ver? Veja o que diz em João 3,16, né? João 3,16 acostumamos a dizer que é o texto áureo da Bíblia. Tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que aprendemos aqui, então, através desse texto? Veja que o plano da salvação veio de Deus, e Jesus executou este plano, dando a sua vida por nós, ali na cruz, né? Porém, devemos aceitar o sacrifício de Jesus e submeter a nossa vida aos pés do Senhor. Então, desta forma, podemos afirmar que a salvação vem de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e depende de nós aceitarmos ou não a tão grande salvação. Correto? A salvação depende de Deus e nós? Depende. A salvação foi elaborada por Deus, mas para que eu possa ser salvo, eu preciso aceitar. Então, ela depende de Deus e depende de nós também. Amém? Beleza? Outra pergunta que diz assim: acho que já pequei muito. Tem certeza que posso ainda ter a salvação? Muito importante essa pergunta, e creio eu que deve ser a dúvida de muitas pessoas. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso: olha, sou pecador demais, eu não mereço a salvação. Tá? Então veja bem, Jesus veio para salvar o mundo e não para condená-lo. Pela pergunta anterior, né? Deus odeia o pecado, seja ele qual for, mas ama o pecador. Estará disposto a perdoar quando este humilhar na presença de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos. Veja o que a Bíblia diz em Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Então não existe um pecado que Deus não possa perdoar. Um texto que a gente faz uma comparação dessas é o ladrão da cruz. Nós sabemos que ali no Gólgota, no monte ali da caveira, onde Jesus foi crucificado, estavam duas pessoas ali, uma à sua direita e uma à sua esquerda. O que estava, um zombava de Cristo, dizendo: você não é o Cristo, você não é o Salvador, desce da cruz, salva a nós e a ti também. O outro dizia o seguinte: olha, não fale tal coisa, nós estamos aqui porque merecemos, nós fizemos, estamos pagando pelo que fizemos, mas esse homem é justo. E nesta frase aqui, nesta conversa, ele fala assim: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e falou assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então aquele homem adquiria salvação naquele instante em que ele reconheceu. Ele era um pecador. Só se morria com morte de cruz aquelas pessoas que eram terríveis. Era uma forma de colocar um medo para que as pessoas não cometessem tais crimes bárbaros, tá? Então a morte de cruz era uma morte humilhante, vergonhosa, e era temida. Só se fazia isso para quem era tremendamente cruel, né? Então veja que esse homem, ele adquiriu a salvação nos últimos momentos da sua vida, porque houve um reconhecimento, tá? Então, se você que me ouve aqui se considera um grande pecador, fique tranquilo, meu irmão, tá? A palavra de Deus diz que quando você se arrepende, Jesus dos teus pecados não se lembra mais, ok? Vamos ver aqui uma outra pergunta. Mas se uma pessoa não for salva, o que vai acontecer com ela? Boa pergunta, né? Infelizmente, ela será condenada no inferno, como já vimos aqui no início, tá? Se ela não aceitar Cristo e morrer sem a salvação, não existe chance para ela. Correto? Como a Bíblia descreve o inferno? Mateus 13:42. Tá? E lançá-lo-ão à fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós vimos que o inferno é um lago de fogo e enxofre. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. Tá? Então o inferno é um lugar terrível. Tá, ok? Nem pense você em querer ir para lá. Existe um lugar de glória, de paz, existe um lugar de muita paz, que é os céus, o paraíso, onde o Senhor Jesus Cristo, Ele nos preparou este lugar. Amém? Quanto tempo ficará no inferno quem for para lá? Quem for para o inferno ficará, quem for para o céu ficará no céu eternamente, e quem for para o inferno ficará no inferno eternamente. Tá? Então por isso que nós falamos da salvação eterna, tá? E a morte eterna. Tá? Então quem for para o céu viverá uma vida de gozo, de paz e alegria.
A Bíblia diz que lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, ok? A eternidade com Cristo. Porém, aqueles que forem para o inferno serão atormentados eternamente. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz isso, ok? Estamos aí partindo para o encerramento. Se eu for uma pessoa boa, caridosa, também posso ganhar salvação? Negativo. A Bíblia vai dizer sim que a nossa salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá? E também diz a palavra que a fé sem obras é morta. Então as duas coisas têm que andar junto. Não é só pelo fato de ser bonzinho, de fazer caridade, que seremos salvos. Isso é uma crença de uma crença espírita, né? Que eles acreditam numa salvação pelas obras. Não, as duas coisas têm que caminhar juntas. A fé e a obra. Tá? Então não adianta ser bonzinho, ajudar as pessoas achando que você vai adquirir salvação. Se você for uma pessoa que faça tantas obras, mas não aceitar Cristo como Salvador, não será salvo. Ok? Para finalizar aí, tá? Encerrando aí o nosso estudo, tá? Diz assim: quando eu morrer, minha família poderá mandar rezar muitas missas para a minha alma? Isso não me ajudará na minha salvação? Negativo, já até falamos sobre isso aí. É uma crença da doutrina católica aí, né? Sobre o purgatório. O que é o purgatório para os católicos? O purgatório para os católicos é um lugar onde a alma da pessoa vai, né? E ela vai sofrer ali no inferno, mas até a alma dela ser purificada, tá? E depois que a alma dela for purificada, então ela sairá dali e irá para o céu. Isso é mentira, não está isso na Bíblia. E as missas, né, aqui na Terra servem então para que essa alma seja ajudada a se purificar mais rapidamente. Isso não existe, gente. Isso não está na Bíblia, ok? Então, estaremos encerrando por aqui. É um estudo muito interessante, tá? Um estudo muito importante, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Muito em breve estaremos aqui com a aula de número 5, estaremos falando do céu e inferno. Fique com Deus, Deus abençoe.